que estão me dando boa noite, né? No momento estou aqui concentrado em ministrar esse estudo neste momento. E como você sabe, estamos vendo sinais de espiritualidade, né? Estudo número 4, vamos falar hoje da maturidade espiritual. E se temos que ler o texto, nós vamos ler vários textos aqui hoje, tá bom? Mas vamos começar com Efésios 4, 11 a 15. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varolinidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induz ao erro, mas seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Vamos orar. Senhor, abençoe a ministração, abençoe o teu servo, fale através dele, e que as pessoas tenham, Pai, também a mesma iluminação para compreenderem aquilo que será, Senhor, verbalizado neste momento como, ó Pai, um ato de misericórdia e graça da sua parte para com todos nós que podemos ouvir essa palavra. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Né? A finalidade não é apenas salvar a pessoa, né? Esse não é o único objetivo da morte e ressurreição de Jesus, é formar a igreja, né? E formar a igreja para capacitar a igreja, né, para o serviço do Senhor. E cada membro a chegar a uma maturidade na fé que venha a espelhar a cada dia mais a imagem do Senhor Jesus na sua vida. Então é necessário, né, que o cristão compreenda que é sinal de espiritualidade você não parar naquilo que você já aprendeu, muito pelo contrário, que você desenvolva e cresça na fé até chegar a ser um cristão maduro na fé, uma pessoa experiente, né? Por todas as experiências que vai passar, provações, tentações, pelo crescimento proporcionado por uma vida piedosa de consagração e oração e estudo da palavra, né? Isso é muito importante. E para capacitar, Deus então concedeu pessoas para isso, pastores, mestres, evangelistas, né? Tudo visando ao crescimento da igreja. E quando alguém não se desenvolve, quando alguém não cresce, então é sinal de que a pessoa é carnal, né? Essa é uma linguagem do apóstolo Paulo, ou criança, uma linguagem, né, do escritor aos Hebreus, até mesmo de Pedro, né? Seja como for, não cresceu, não desenvolveu, né? Não tem, portanto, sinais de espiritualidade na sua vida, né? Já começo dizendo que não é errado uma pessoa nova na fé, né? Ela ser uma pessoa imatura, né? É próprio da pessoa que nasceu de novo, né? Tem que aprender a caminhar, tem que aprender o básico, né? Não há nenhuma crítica à pessoa que está começando agora. Mas se você é um crente de muitos anos, né? Alguns indicadores devem estar presentes na sua vida, e se não estiverem, isso é preocupante. Então nós vamos mencionar aqui apenas 5 desses indicadores de sinais de maturidade, né? Portanto de espiritualidade, né? Que pode ser observada na sua vida e na vida de um cristão que realmente é espiritual. Então, o primeiro é o desejo por alimento sólido. Evidentemente que quem é criança se alimenta de leite, né? Isso é expressão de Pedro também, né? Então, é importante que nós compreendamos que essa etapa na nossa vida tem que ser vencida, tem que ser superada, e começar a desejar cada vez mais doutrina mais sólida, mais pesada,
né? Coisas que podem fazer com que você compreenda com mais profundidade a doutrina de Cristo, a doutrina bíblica, e como disse ali Paulo em Efésios, que acabamos de ler, para que você não seja levado por todo o vento de doutrina como criança, como menino, né? Porque essa época profetizada também será a época do engano, né? Vão aparecer falsos mestres, vão enganar muitos, vão aparecer falsos cristos, falsos profetas, já estão aí, né? E o cristão que não se aprofundou na doutrina, no conhecimento da palavra, vai ser algo fácil desses espertalhões, desses enganos, e, portanto, é sinal de espiritualidade, a maturidade na vida cristã. É sinal de falta de espiritualidade genuína, né? A atrofia, o fato de você não querer crescer, querer continuar se alimentando sempre de leite, né? Então, é importante que a gente saiba que tem alguns cristãos ainda hoje que até se orgulham, né, de um anti-intelectualismo, né? Não, né? Não é necessário estudar com profundidade a palavra, né? Supostamente ela vai aprender isso, né? De uma forma ou de outra, espiritualmente, Deus vai revelar, né? Há críticas dos apóstolos, do próprio Jesus, mesmo no Antigo Testamento, a respeito do fato de que o meu povo está sendo destruído no Velho Testamento porque lhe falta o conhecimento. Ou Jesus falou, errais não compreendendo as Escrituras e o poder de Deus. Então, é importante que tanto os profetas falaram, Jesus fala, os apóstolos falam, que é um erro não conhecer as Escrituras, né? Além de não conhecer o poder de Deus, as duas coisas precisam andar juntas, né? Então é sinal de espiritualidade quando você tem prazer em se aprofundar nos mistérios do reino de Deus, né? Com uma visão mais profunda do entendimento bíblico na sua vida, né? É o contrário do que alguns dizem aí, em alguns lugares aí, né? Que o muito estudo torna você uma pessoa fria, né? Uma pessoa formal demais. Por isso que alguns não gostam, né, do sistema presbiteriano, porque nós enfatizamos muito o estudo, né? E alguns acham isso sinal de frieza, muito pelo contrário, né? Para nós é sinal de busca de maturidade, de aprofundamento na fé, de não sermos crianças ainda na fé, de compreendermos plenamente o significado de tudo aquilo que o Evangelho significa na vida de uma pessoa. Então, o escritor aos Hebreus, ele também vai falar disso, né? Hebreus capítulo 5, versículo 11. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir, pois com efeito, quando deveríeis ser mestres, atentando ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aqui há uma explicação muito importante para que valorizemos o crescimento no conhecimento da doutrina, para que eu saiba discernir entre o bem e o mal, né? Quando você é criança, criança não tem discernimento, né? Criança é capaz de acreditar em qualquer coisa que digam para ela, né? Então, há uma crítica aqui, né? Que, olha, eu não posso nem falar de coisas mais profundas em termos de doutrina, porque vocês não vão conseguir entender, né? Vão achar pesado. Quando se fala de doutrinas aí muito profundas, como eleição, por exemplo, a pessoa tem dificuldade, né?
Até hoje nós temos, imagina quem se recusa a querer, né, se aprofundar no conhecimento de doutrinas tão profundas, tão importantes, que elas são garantias, são uma situação pela qual vai nos fazer exercitar a nossa fé, ao contrário do que dizem. Porque o conhecimento, na verdade, nos leva a praticar muito mais, porque o faremos com conhecimento, né? Exercitaremos a nossa fé de uma maneira em que sabemos exatamente o que estamos fazendo e por que estamos fazendo. Diferente da pessoa que, às vezes, criança, portanto, né, ela faz porque vê os outros fazerem, né, mas ela não tem nem noção do porquê ou porquê assim é, né? Então é sinal de espiritualidade e não infantilidade, né? Quando você tem o prazer em se aprofundar, em crescer, em receber do Senhor toda aquela bagagem que vai tornar você apto para discernir entre o bem e o mal, que vai fazer você vencer mais uma etapa no seu desenvolvimento espiritual, rumo ao propósito pelo qual Deus te chamou, e fazer com que você, com o tempo, venha refletir na linguagem aqui de Paulo, né, à medida da estatura de Cristo, a ser varão perfeito, né? Porque quem nasce na fé, nasce criança. Há todo um desenvolvimento na fé que precisa ser seguido ao dia da conversão, né? Até o dia que você estará totalmente maduro, sendo usado por Deus tremendamente, sabendo o que está, né, o que está fazendo, porque justamente tem a compreensão da palavra de Deus para isso. É necessário, é sinal de espiritualidade, é sinal de desenvolvimento espiritual, a pessoa que alia as duas coisas: a prática de uma vida piedosa, de oração, leitura da palavra, comunhão, aliado ao desejo intenso de se aprofundar nos conhecimentos dos oráculos eternos, a mensagem do Evangelho. Olha que os falsos profetas estão aí, né? Os enganadores estão aí. Cuidado que é uma época de engano. Jesus advertiu que eles viriam. Muito bem, né? Criança se alimenta de papinha, o que não pode é adulto querer isso, algo errado, né? Uma segunda coisa a ser mencionada, um segundo indicador, é uma impermeabilidade a ofensas pessoais. Interessante isso, né? É raro um crente maduro se sentir ofendido. Talvez isso seja surpresa para muitas pessoas, né? Talvez porque ainda não atingiu a maturidade, né? É raro um crente maduro se sentir ofendido. A ofensa é apropriada ao crente em qualquer ataque à glória de Deus, né? O crente maduro sabe que se ele for realmente cheio do Espírito Santo, uma pessoa que vive de acordo com a palavra de Deus, a vontade de Deus, virão ataques, virão ofensas. É próprio do fato de você estar sendo um verdadeiramente cristão, prova do fato de espiritualidade genuína. É complicado quando você é unanimidade. E quem disse isso não sou eu e nem algum teólogo, é o próprio Senhor Jesus. Ai de vós quando todos vos elogiarem, né? Ou então, bem-aventurados sois quando por minha causa, né, vos injuriarem, né, e dizendo todo mal contra vocês, te perseguirem. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de nós, né? Pedro diz algo semelhante: olha, você não deve sofrer por fazer coisas erradas, ser malfeitor, se intrometer em negócios dos outros, ser ladrão, né? Mas se você sofrer por causa do nome de Jesus, é prova evidente de que o Espírito de Deus habita em você, a glória de Cristo está em você, e que você não está agradando a homens. Porque se você agradar a homens, você vai receber elogios, tapinha nas costas. Servo de Deus não pode ser alguém que é alguém aí que todos elogiam, porque não está fazendo a vontade de Deus, não está pregando o evangelho genuíno, e não está vivendo o evangelho. Porque se viver o evangelho, pregar o evangelho, será criticado, né? Todos aqueles, o apóstolo Paulo diz,
todos aqueles que viverem santa e piedosamente serão perseguidos, todos, né? Então, sinal de espiritualidade. Né? É até bom quando alguém implica com você no seu local de trabalho, né? Ou não foi com a sua cara só de te conhecer. Né? Evidentemente que uma pessoa cheia do Espírito Santo, vivendo em santidade, vai incomodar as pessoas que estão nas trevas. Eles não vão se sentir à vontade perto de você. Né? Aquilo que perturba a alma deles se incomoda de estar na presença de um homem, de uma mulher cheio do Espírito de Deus. Normal que implica. O crente maduro, o crente espiritual sabe dessas coisas. Não é? Jesus foi tomado daquele zelo lá, expulsou os vendilhões do templo. Quer dizer, aquela ira santa, né? Um crente maduro não fica pessoalmente ofendido de maneira tão fácil. Né? Moisés desceu do monte lá, tomado daquela ira santa também, queimou ali aquele bezerro de ouro. Mas como Jesus e Moisés são tidos como as pessoas mais mansas que podem existir, mas uma ira santa fez com que eles assim agissem em favor, né? Ou melhor, contra aquela situação de ofensa a Deus. Né? Então, por isso foram criticados. Se levantou rebeldia contra Moisés e em relação a Jesus culminou com a sua morte. Então não é nada de extraordinário se você quiser fazer a vontade de Deus, se você realmente for maduro, se indignar com aquilo que ofende a glória de Deus, né? Você receber oposição e não se ofender por causa delas. Né? O crente maduro não fica ofendido, por quê? Ele entende que quando alguém peca contra ele, há coisas maiores em jogo do que seus próprios direitos pessoais. Né? O crente não se ressente do mal, não. Né? Principalmente se ele estiver sendo instrumento de Deus naquele momento. Vão xingar de crente sem vergonha, vão perseguir de uma forma ou de outra, não tem problema. Nós sabemos o que está envolvido, né? Nós sabemos o que está acontecendo. Né? A glória de Deus está envolvida nisso. Nós trabalhamos para a glória de Deus, trabalhamos para a maior glória de Deus. O relacionamento da outra pessoa com Deus também está envolvido. Né? Quer dizer, de repente, se a pessoa se incomodou com a pregação do Evangelho, com o seu viver em Cristo, é sinal de que ela pode estar sendo também tocada a mudar a sua maneira de viver. Né? Porque se tanto faz quanto fez, né? Se a pessoa não está sendo tocada, né, pelo teu testemunho, pela sua maneira de ser. Paulo, por exemplo, quando estava preso, né, foram falar para Paulo que, olha, tem pessoas aí pregando o evangelho visando a provocar ciúmes em você. Né? Paulo disse, olha, ótimo. Se acha que estão provocando ofensas a mim, os ciúmes, né? Ou jogando sal aqui nas minhas cadeias, por pregar o evangelho? Muito pelo contrário, eu me alegro porque o evangelho está sendo pregado. É sinal de maturidade, né? Ele fala isso em Filipenses 1,15. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, por disputa. Outros, porém, o fazem de boa vontade também. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Portanto, é o evangelho ser pregado. Né? Se fazem isso por disputa, por porfia, não tem problema. Pregando o evangelho de forma correta, Paulo diz, eu sempre me alegrarei. Isso é sinal de maturidade. Precisa ser pregado por mim. Né? Os discípulos uma vez ali chegaram a Jesus
Falaram, ó, tinha um homem lá expulsando o demônio em teu nome, nós proibimos, porque ele não anda conosco. Jesus, não faça isso, porque não há ninguém que faça isso em meu nome e logo em seguida fale mal de mim. Né? Então, é sinal de maturidade espiritual quando nós não nos sentimos ofendidos. Né? Quando nós até percebemos que por trás daquelas ofensas existe o fato de que sim, estamos vivendo o evangelho genuíno, estamos crescendo, somos sim pessoas espirituais que o Espírito Santo habita, né? Sempre conto nas igrejas onde eu prego a história de John Wesley, né? Que sempre passava naquelas fazendas lá da Inglaterra, indo lá para pregar para os mineradores de carvão, sempre aparecia um fazendeiro para tocar pedra nele, né? Acostumou com isso. Um dia, estranhamente, ninguém tacou pedra nele, né? Ele falou, Senhor, eu virei um homem carnal, já não sou mais uma pessoa espiritual, ninguém se incomoda mais, né? Que eu passe aqui, de repente vê um fazendeiro e tacou pedra nele, xingando, né? Ele desceu do cavalo, agradeceu o Senhor, muito obrigado, né? É sinal de que ele compreende muito bem, não se ofende quando as pessoas atacam a sua pessoa por causa do Evangelho de Cristo, sinal de espiritualidade. Talvez uma pessoa imatura na fé vai se sentir chateada, né? Eu só estou fazendo a vontade de Deus, vem perseguição, né? Eu não entendo isso, né? Eu só prego o Evangelho da paz, as pessoas se revoltam, né? Sinal de imaturidade, sinal de que ainda é criança em Cristo, falta espiritualidade genuína. Mas uma terceira coisa é uma consciência informada pelas Escrituras e não por opiniões. Principalmente as coisas associadas à maneira de viver, ao estilo de vida, né? É normal que uma pessoa recém-convertida, que praticava algumas coisas lá fora, e aí se torna cristão e começa a enxergar que se alguém faz as coisas que ele fazia, né, mesmo sem se tornar escravo daquelas coisas ou daquelas práticas, né, de repente ele se revolta, né, se escandaliza, né, aquilo vira uma pedra de tropeço para ele. Porque há alguns cristãos maduros que já não se importam tanto com coisas como guarda de dias, como roupa, como alimento, né? Paulo falou isso, né? Essas coisas com o tempo se destroem, com o uso se destroem, né? Mas há pessoas que ainda têm dificuldades, né, de compreender essa maturidade toda espiritual de uma pessoa, se escandaliza essa atitude do homem espiritual, às vezes vira uma pedra de tropeço para a pessoa que está começando, né? E o conselho, né, do apóstolo Paulo é para não discutir opiniões, pelo contrário, em Romanos 14:1 ele diz, acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, né? Mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Então a pessoa madura na fé precisa compreender que há pessoas que estão começando, não vão compreender algumas coisas, você deve acolhê-lo e não criticá-lo, né? E aquele que não compreende não deve julgar, né? Quer dizer, é todo um processo de relacionamento na casa de Deus, na família da fé, em que há pessoas que estão em níveis de espiritualidade diferentes. Então, o verdadeiro homem espiritual, o verdadeiro homem maduro na fé, vai compreender a dificuldade da outra pessoa, né? Às vezes é até conveniente que abramos mão de alguma coisa para não colocar tropeço ao nosso irmão, né? Não tem problema. Se é para ajudar esse irmão a crescer na fé, às vezes nós mesmos abrimos, porque nós que somos, as pessoas que já são, né, maduras na fé, não tem problemas em relação a abrir mão de alguma coisa para que a igreja seja edificada, né? Mas outros não, né?
bate o pé, isso não tem nada a ver, discute opiniões, coloca tropeço para a pessoa que está chegando, né? Sendo que Cristo morreu também por essa pessoa que está chegando, né? Então nós não devemos colocar tropeço aos nossos irmãos, temos que compreender ainda as limitações dela, né? E procurar não discutir opiniões, mas a pessoa que está chegando também não pode ter toda essa coisa de julgar o que não compreende, né? Procure aprender com as pessoas que já são maduras na fé para crescer também. Então, quando você é maduro na fé, normalmente a gente ignora algumas normas religiosas feitas por homens. Porque há comunidades cristãs por aí que colocam normas para as pessoas que ali congregam, né? Isso é sinal de infantilidade, de imaturidade, né? São religiosidades feitas para ter um controle ali sobre as pessoas. Mas a pessoa madura na fé, ela ignora esse tipo de coisa, ela não vai viver sobre julgo de escravidão de homens de forma alguma, né? Então fica meio complicado esse relacionamento entre pessoas que não se deixam submeter a mandamentos de homens e pessoas que precisam disso ou acham que precisam disso para se sentirem consagrados, se sentirem crentes, né? Mas a sua consciência não é atormentada pelo conhecimento de que outros participam do que você evita. Tá bom. Ele quer viver sobre o rigor? Viva. Tá? A minha consciência não vai ser atormentada, não tem problema nenhum. Tá? Assim a limitação de cada um, ou a graça de cada um, né? Também não vou me sentir menos cristão porque a pessoa é rigorosa, aparentemente, né? Na sua maneira de viver, e eu não sou, né? O cristão maduro, ele não precisa desses subterfúgios para que a sua fé se estabeleça. Também é sinal de maturidade uma sensação de humilde surpresa quando usado por Deus no ministério, né? É interessante que Deus escolhe usar pecadores. Todos nós somos, né? Pecadores lavados no sangue de Jesus, mas pecadores, né? E a maneira quando Deus vai usando uma pessoa ou outra, a reação de imaturidade é quando a pessoa começa a se achar, né? Começa a receber elogios, começa a se achar. Então, o coração dela se engrandece, né? Há toda uma situação de autoglorificação, a pessoa começa a querer, né, se sentir melhor até do que é, melhor do que outras pessoas, mais espiritual do que outras pessoas. Sobretudo se recebe alguns dons, né? Por isso Paulo recomenda para Timóteo em relação à liderança, olha, 1 Timóteo 3,6, que não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo, né? Então há uma situação que por isso mesmo pessoas imaturas, crianças, novas na fé, não devem exercer cargos muito elevados na igreja, não tem estrutura para isso, muito possivelmente por falta de maturidade, vai se achar, vai se ensoberbecer, e ao invés de ser um grande benefício para ele e para a igreja, essa posição em que ele foi alçado dentro da comunidade se torna pior para ele, né? Então, o pressuposto de Paulo é que um novo convertido vai atribuir a si mesmo uma honra indevida, né? Acha que é a própria capacidade, o próprio talento pessoal, né, que fez ele se destacar, né? É complicado. Paulo já se sentia diferente. Ele disse, olha, eu me sinto o maior dos pecadores. Nem sou digno de ser chamado apóstolo porque persegui a igreja. Tanto que ele escolheu o adjetivo Paulo. Paulo significa pequeno, né? Ele era Saulo, o nome verdadeiro dele.
Mas incorporou o adjetivo Paulo, né, ou preferiu ser chamado de Paulo pequeno, justamente, né, porque ele tinha aquela tendência a se ensoberbecer. Por isso o Senhor colocou nele aquele famoso espinho na carne, que ele se queixa, para que ele não se ensoberbecesse. Paulo aprendeu com isso. Ele falou, olha, Deus ensinou a ele que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, um homem espiritual, uma pessoa madura na fé, ele vai compreender que a soberba é algo da carne. Né? O que é a carne? O homem. Né? Quando falamos em carne, aqui estamos falando do ser humano. Porque a questão aqui é se você é um homem espiritual, que se relaciona de forma espiritual com Deus, ou se você é uma pessoa carnal, né, que pensa mais nos propósitos do ser humano, seu, egoisticamente, do que atentar para a glória de Deus. Então, o homem espiritual é aquele que atenta para a glória de Deus. O homem carnal, portanto, imaturo na fé, criança, ele pensa em si mesmo, né? Pensa no homem, na carne. Quando não é em si mesmo, é em outros homens. Né? Daqui a pouco nós vamos ver isso aí. Então, por quê? Porque, em quinto lugar, a tendência de dar crédito a Deus pelo crescimento espiritual e não a homens. Esse é um mundo de idolatria. Né? É bom definir idolatria aqui. Idolatria não é só uma questão de imagens, né? Sempre que você adora a criatura no lugar do Criador, mesmo não tendo uma imagem, você é idólatra, né? Se você adora Elvis Presley, Elvis não morreu, né? Tem gente que se veste até com Elvis, até aquela costeleta, né? Aquelas roupas exóticas, extravagantes. Isso é idolatria. Isso é uma situação incrível que ele anula a própria personalidade para ficar parecido com o seu ídolo, né? Então, há uma tendência no coração do ser humano à idolatria quando Deus não governa, não reina nesse coração. E muitas vezes a imaturidade do cristão, né, a falta de um crescimento maior, de uma espiritualidade maior, leva ele a estar nessa luta entre fazer a vontade de Deus e a vontade da carne. Então, nossos corações são orientados a adular e adorar. Né? Fomos feitos para adorar a Deus, e quando não o fazemos, ou fazemos de forma insuficiente, né? Colocamos outro objeto de adoração. Um crente maduro luta para quebrar o hábito de idolatrar pessoas. Você idolatra pessoas nesse mundo? De repente, sim, você, na verdade, não se dá conta, né? Às vezes a idolatria é o pai, a mãe, aquele tio, a idolatria é aquele cantor, né? Nossa, né? Se morrer tal pessoa, minha vida termina, minha vida não é mais nada, né? Isso é idolatria, é colocar o objeto da sua adoração a essa pessoa acima de Deus. Tanto que se essa pessoa partir, você nem ama mais a Deus, porque Deus não podia ter tirado essa pessoa da minha vida, Deus não podia ter feito isso comigo. Quer dizer, você é idólatra, né? Então, há o cristão idólatra, há o cristão imaturo, né, carnal, que às vezes ele se não adora, ou se não venera, ou idolatra pessoas do mundo gospel, do mundo mundano aí fora, às vezes no mundo gospel. Transfere isso para artista gospel, né? Pega autógrafo da Ana Paula Valadão, né? Faz questão de tirar uma fotografia ou fazer o cara que escreveu um livro lá, assinar, né? Nossa, ele é a pessoa que eu mais admiro no meio cristão, né? Aí essa pessoa escandaliza, cai da fé, e você já não é mais cristão, porque você admirava aquele grande pregador da palavra e ele caiu. Isso é idolatria, né? Então, às vezes faz um pedestal para o seu pastor, ou para aquele conjunto, né, musical, gospel, né? Às vezes até com teólogos, né? João Calvino, John Wesley.
Spurgeon, né? Augusto Nicodemos, não é verdade? Hoje em dia deve ter aí uma patotinha aí, se foi o Nicodemos que falou, isso é idolatria, irmãos. Hernandes Dias Lopes, né? Lutero mesmo que seja, ou São Tomás de Aquino, né? No meio católico também, Santo Agostinho e outros aí, você não pode, né? Você pode até aprender com o que essas pessoas ensinam, você não pode colocá-las num pedestal. Isso é sinal de imaturidade na fé, é sinal de falta de espiritualidade, você é carnal, você é criança, que tem necessidade de colocar como objeto da sua admiração servos de Deus, né? É interessante que o apóstolo João, ele se ajoelhou diante do anjo, né, que se apresentou a ele ali no Apocalipse. O anjo o advertiu, levanta, né, adora a Deus, né? Quer dizer, então é possível, né, que mesmo um apóstolo tão bem desenvolvido na fé, às vezes ele é tomado, né, por uma situação como essa, né? Então, a imaturidade falha em dar credibilidade devida ao poder de Deus e ao seu trabalho. Esse que é o grande problema. Porque essas pessoas que eu admiro, às vezes, são muito usadas, né? Admiro, maneira de dizer, né? Gosto da maneira como prego, né? A facilidade com que a sua voz, né? A qualidade musical. Mas eu não estou dando crédito àquele que o capacitou a ser o que é. Porque nós vemos no início lá que Deus mesmo concedeu dons aos homens, né? Então, eu tenho que ver por trás daquela capacidade, daquele dom, daquela situação toda, né, de maturidade, desenvolvimento na fé, eu tenho que ver, na verdade, o Deus que o capacitou. Eu tenho que dar glória a Deus pela vida desse irmão, dessa irmã, mas não idolatrar esse irmão, essa irmã. Né? Graças a Deus que o Senhor capacitou pessoas, deu uns para apóstolos, outros para mestres, né? Deu uns para pastores, evangelistas, tudo com a finalidade de edificar a igreja. Por isso, uma pessoa que chegou a esse nível de ser mestre não pode se envaidecer a ponto de querer receber elogios. Ele está se colocando numa posição perigosa para ele. Principalmente quando você o bajula, né? Você está inflando o ego dele, você não está fazendo bem a esse irmão, né? 1 Coríntios 3,4 diz assim, Paulo: quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo, quem é Paulo, servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas é Deus que dá o crescimento. Se Deus não der o crescimento, né, se Deus não capacita, nada é feito, né? Nada será realmente realizado. Então, há muitas ilustrações aí a respeito disso, né? Reconhecemos a capacitação, o dom que Deus deu para todos esses teólogos, essa qualidade musical para esses músicos, mas nós, como somos maduros na fé, espirituais, vemos que isso vem de Deus e damos glória a Deus pela pessoa deles, por Deus estar usando essas pessoas a seu serviço. Toda a honra e toda a glória deve ser dadas unicamente ao Senhor Jesus. A Ele é a honra pelos séculos dos séculos, não a homens. Então, qualquer imaturidade residual em qualquer uma dessas áreas irá desembocar lá na minha caixinha de entrada, né? Ou seja, não há uma situação pela qual eu estarei crescendo, estarei informado, né? E se você quiser se tornar uma pessoa espiritual, se aprender esses princípios, isso é o princípio de uma pessoa já madura na fé, né? Nada de
agir ainda de forma infantil em relação a algumas coisas do viver cristão, principalmente quando você é criticado, viu? Dá glória a Deus. Veja, o cristão dá glória a Deus, né? Ou como você entende a frase: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Como assim motivo de alegria o passardes por provações? Claro, o cristão maduro vai entender isso, né? Porque em cada uma dessas provações há uma situação que vai te levar ao crescimento. Domingo de manhã eu estou falando sobre que tudo coopera para o bem, né? Já demos 2 aulas a respeito disso, domingo de manhã, da terceira. Então, para terminar aqui, sou confortado em saber que sou uma obra em progresso. Deus está trabalhando na minha vida. Eu ainda, como Paulo diz, eu não atingi a perfeição. Olha que foi Paulo que falou isso, né? Mas deixo as coisas que para trás fico e prossigo para o alvo. Ou como ele disse em Filipenses 1,6, estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus. Você está em crescimento, né? Há toda uma situação, então, pela qual nós temos que compreender que é desejável a maturidade espiritual, né? É muito ruim quando a gente para de crescer. Seremos alvos do engano, como Jesus advertiu, mestres do engano que vão aparecer nos últimos tempos. Vigiai, pois, procurai crescer em tudo naquele que é o cabeça, o Senhor Jesus. Vamos terminar aqui com uma oração e Deus abençoe você até domingo de manhã. E se Deus quiser, né, que esse período aí de quarentena seja flexibilizado para aí podermos retornar às nossas atividades no templo também, né, mesmo que seja paulatinamente. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por essa ministração, pelas pessoas que ouviram. Obrigado que o Senhor tem cuidado de nós. Sabemos também que desejamos todos voltar às reuniões do templo. Pai, estamos com saudade das pessoas. E faz falta, Senhor, a comunhão, Senhor. E por isso te pedimos que o Senhor vá permitindo, Senhor, que possamos estar retornando aos poucos, quem sabe em definitivo em alguns lugares, para que possamos, ó Pai, retomar, Senhor, o serviço, Senhor, que fazemos rotineiramente em prol do reino de Deus e possamos investir no nosso crescimento espiritual e comunhão. Que o Senhor abençoe a todos que estão ouvindo e que a sua graça seja concedida a todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém.